O título da nossa aula hoje é Método de Ensino. Método de ensino. Eu já falei a vocês que existe um caminho para se percorrer no processo de ensino e aprendizagem. E cada etapa desse caminho precisa ser alcançada. Então, cada etapa é a meta. Cada etapa é a meta. O que é a metodologia? É o estudo da meta. Como que você vai chegar a aquele ponto dentro dessa linha do tempo do processo de ensino e aprendizagem? A sua meta é essa e o estudo de como chegar à meta e depois retomar até a próxima meta, nós chamamos de metodologia. E a metodologia para o ensino do adulto em curso de educação profissional, ela tem essas etapas no caminho: explicar, demonstrar, praticar, corrigir e treinar. Imagine então uma linha do tempo com quatro metas: explicar quais são os recursos que eu vou utilizar para atingir esse objetivo. Atingir esse objetivo, prossigo. Qual é a próxima meta? Demonstrar. Quais são os recursos que eu vou utilizar para alcançar essa meta? Alcancei a meta. Qual a próxima etapa? A meta agora é praticar. O que é a metodologia? Estou estudando quais são as formas de chegar a essa meta. Ou seja, o método todo, ele tem essas etapas. Praticar. O aluno vai praticar o que eu demonstrei. Ele vai praticar até quando? Até ser perfeito. Quando ele consegue a perfeição? Alguns alunos em minutos, outros alunos em horas, outros alunos em dias. Tem aluno que nunca consegue? Não existe. Porque, como eu disse, tem um aluno que consegue em minutos, tem um aluno que consegue em horas, tem um aluno que consegue em dias. Ou seja, o aluno sempre conseguirá. Quem costuma desistir é o instrutor, o educador profissional que está cuidando desse caso. É o que desiste. Ah, mas nós nós não temos tempo suficiente para desenvolver o aluno. Você prometeu um curso de 40 horas? Então você tem tempo. Você prometeu um curso de 200 horas? Então você tem tempo. Porque a carga horária do curso prevê que uma turma inteira vai chegar ao resultado final, que é a aptidão de todos. Ou seja, cada um é aprovado, todos se tornaram aptos, a turma está pronta. A prática vai levar à perfeição. Então, se a prática vai levar à perfeição, por que eu não vou exigir perfeição do meu aluno? No entanto, essa parte do método de ensino, ela exige que você saiba pontuar isso para atingir o objetivo principal, que é o aluno dominando aquela habilidade para que ele coloque em prática no local onde ele vai trabalhar, onde ele vai exercer a atividade profissional. Como nós fazemos isso? Existe um escopo que vai de 0 a 5. Quando o aluno tem habilidade zero, quando você pede para ele praticar e ele não pratica. A habilidade dele é zero. Porque ele não te atende. Ele não quer atender. Você convoca ele a fazer a prática daquilo que foi demonstrado, daquilo que foi explicado, daquilo que foi orientado, mas ele não quer fazer, ou seja, zero. Se ele tem uma prática zero, a pontuação dele para aptidão também é zero.
Ou seja, ele não vai ser aprovado, porque a nota que ele tem para ser reprovado é zero. O aluno, então, ele atende o professor e ele tenta fazer, ele se esforça para fazer. E quando ele se esforça para fazer e ele não consegue o êxito esperado, ele apresenta uma prática mesmo assim. Que prática é essa? A prática do esforço. Mesmo não conseguindo êxito, ele tenta fazer. Isso já tira ele de uma pontuação de aptidão zero para uma pontuação de número um. Saiu do zero. Qual é a capacidade prática dele? Um. Isso é suficiente para provar ele? Não, não é suficiente para provar ele, mas ele saiu do zero. Ele deu um passo muito importante. Ele aceitou a proposta do instrutor, tomou como desafio, e para isso ele vence muitas barreiras. Ele vence a crença negativa que ele tem por não se achar capaz, ele vence os olhos do outro porque ele tem vergonha de errar na frente de estranhos, e ele vai vencendo muitos obstáculos que ele conhece. Nós não sabemos quais obstáculos que ele vence quando ele tenta fazer. É uma nota merecida, não é o suficiente para aprovar, mas é uma nota merecida. E quando esse aluno, após um determinado esforço, aquilo que ele tentou alcançou o resultado, ele está em seu terceiro momento de tentativa. Porque na primeira tentativa, ele já teve que superar o desafio de ir e fazer algo que não é do costume dele. Depois, ele, na segunda tentativa, ele está conseguindo construir algo novo. E na terceira, funciona. Não funciona como o instrutor espera, não funciona como nós gostaríamos, mas funciona de forma eficiente, mesmo que esteticamente não esteja atingindo uma nota muito boa. Ou seja, tecnicamente está grosseiro, mas resolveu. Operacionalmente, grosseiro ou bem feito, resolve. Então nós temos a questão da forma operacional daquilo que ele fez. Funciona? Funciona. Mal feito, mas funciona. Tem risco de falhar? Está feio, mas não falha. Vai funcionar. Está resolvido. A nota dele é 3, e porque funciona, aquela prática dele alcançou um resultado onde ele se torna apto a fazer. Já se pode aprovar esse aluno. Ele consegue fazer e vai funcionar. Esteticamente não agrada, mas funciona, está operacional. A insistência da prática leva o aluno a se movimentar ao encontro do desafio, a tentar fazer o que foi proposto, a conseguir fazer funcionar, e em algum momento ele deixa bom. É quando a nota dele é 4. Ele alcançou uma nota 4. O aluno que alcança 3 e sabe que foi aprovado, ele não tem o direito de desistir de alcançar a nota 4 e alcançar a nota 5. Ou seja, ele não faz para ser aprovado. Ele faz para ser bom naquilo que ele faz. Ele faz para ser eficiente. Ele busca a perfeição. O instrutor deve incentivá-lo, então, a alcançar a nota máxima, mesmo que ele já esteja aprovado com a nota mínima. Porque ele se torna melhor do que o esperado para a atividade profissional que ele vai desenvolver. Então, aluno que não quer fazer é 0, aluno que tenta, a nota é 1, aluno que faz mal feito, mas funciona, né? Vamos lá de novo, para ver se eu não me perdi aqui. Aluno que não quer fazer 0, aluno que tenta é 1,
E aluno, então, que faz e funciona é 2. E aluno que fez de forma que o professor achou bom é 3. Então, vamos corrigir aí. Você não aprova ele quando ele faz mal feito e funciona. Você aprova ele quando ele faz bem feito e funciona. Então, você aprova um aluno bom. Vamos repetir isso. Aluno, venha fazer. Não, tua nota é 0. Professor, eu vou fazer, eu vou tentar. Não sei se vai dar certo. Tua nota é 1. Olha, professor, valeu a pena tentar, porque até funciona. Sua nota é 2. Professor, até eu agora estou surpreso com o que eu consegui fazer. É, aluno, foi bom o que você fez. A nota é 3, ele está apto. Estão entendendo? Estão aí participando ainda? Positivo, seu Carlos. Bem na prática aí, você já quase demonstrou o item 4, né, de corrigir e até mesmo de incentivar ele a treinar cada vez mais para ele se alavancar cada vez mais. No item 3, você já corrigiu e treinou ele, incentivou ele cada vez mais a buscar pontuação maior. Boa observação, Robson. No método de ensino, quando ele está na terceira meta a ser alcançada, ele já está antecipando a meta 4. Aí ali deveria estar escrito 5. Me perdoem o erro, depois vou corrigir. É 1, 2, 3, 4, 5, ali o 4 repetiu. Então ele já está antecipando a meta 5. Isso quer dizer que ele ainda vai melhorar muito durante esse processo. Quando ele chega ao fim desse caminho a ser percorrido até o resultado final, ele ainda tem muito o que melhorar, muito mesmo. Nota 3 ele está bem, nota 3 ele está liberado para ser aprovado no curso, mas não está liberado para ser aprovado pelo instrutor, porque o instrutor não prometeu entregar a ele um curso de nível 3. Ele prometeu entregar um curso de nível 5. Ele vai se esforçar para chegar a nível 5, vai exigir desse aluno mais empenho para chegar a nível 5, e isso acontece com prática. Vamos praticar de novo. Quando é que o aluno alcança a nota 4? É quando o bom me encanta. Quando eu quero falar, rapaz, você foi muito bom. Rapaz, você superou as minhas expectativas. Então a nota dele é 4. Ele é 4. Qual o aluno que alcança a nota 5? É aquele aluno que me faz pensar. Eu ainda não tive um aluno com capacidade de superar aquele que me marcou no curso passado, ou que me marcou o ano passado, ou seja, é quando você quer dizer que o aluno foi além da sua expectativa, ele é extraordinário. É aquele aluno que todos vão bater palmas, todos vão entender que ele é o cara. Por isso, se cada aluno da turma chegar ao final com nota 5, todos eles serão extraordinários. E a metodologia exige que o instrutor corrija as falhas. Como que nós fazemos as correções no método de ensino? Simples. Nós não apontamos erros, nós apontamos acertos. Nós não criticamos falhas, nós elogiamos acertos. Nós não envergonhamos um aluno quando ele está sendo exposto porque o outro se deu melhor naquela atividade que foi proposta a todos. Ele sempre faz algo melhor do que o outro. Se você tem 20 alunos na mesma operação, todos vão ter erros, alguns mais, outros menos. Todos vão ter acerto também.
Mas o aluno número 1, aponte o acerto dele. No aluno número 2, você aponte outro acerto. No aluno número 3, aponte outro acerto. Se você tiver 10 alunos, cada aluno com um acerto diferente, são 10 elogios diferentes para cada aluno, porque cada aluno vai ter um acerto destacado. É para isso que existem as pranchetinhas. Sabe aquela prancheta pequena que vai na mão do instrutor? Aquela pequena, assim, ó. Porque ali ele deve anotar: olha, o aluno 01, ele naquela atividade, vamos supor que seja NR35, ele fez um LAIS de guia bom, muito bom. E o aluno 02, na mesma prática, ele fez uma ancoragem muito boa. Marque lá. Ao aluno número 3, o que ele fez de melhor que te encantou? Anote lá. Então você mostra que cada aluno tem um potencial importante para ser valorizado. E quando você faz isso, você vai, então, separando acertos, vão sobrando erros, e sem falar para o aluno que ele errou, você vai, então, colocar ele em uma prática onde ele só corrige o erro. Mas ele não corrige o erro porque ele sabe que é erro, e ele não corrige erro porque os outros sabem que ele errou, e ele não corrige erro porque o instrutor está dizendo onde está o erro. O instrutor vai falar a ele: vamos praticar de novo, mais um pouco, aquela atividade? O outro aluno, 02, parabéns, você foi muito bem nessa etapa. Nessa etapa, não, nessa prática, ou no conteúdo daquela prática. Vamos voltar aí o exemplo. 01 foi muito bom em prática de nós. 01, parabéns, você fez um bom nó e agora eu quero treinar com você um pouco mais a ancoragem. O aluno 02, gostei muito da ancoragem que você fez, agora vamos praticar mais um pouco os nós. Você vai achar em cada aluno o motivo dele fazer mais práticas, e essas práticas não vão parecer correção, mas elas serão ações do instrutor no processo de ensino e aprendizagem, porque os ajustes nos erros valem mais do que a correção. Ou seja, eu não estou corrigindo, eu estou fazendo algo muito maior do que isso. Eu estou ajustando. Estou ajustando. Chegou ao ponto em que cada aluno foi corrigido, porque prática e mais prática leva à perfeição. Agora, treinar. Treinar. Treinar é diferente, porque no treinamento você vai ter que criar simulações, onde o aluno vai experimentar aquela prática em situações que poderiam ser reais. Mas no treinamento, toda situação, mesmo simulada, ela deve copiar a realidade o mais próximo possível para que seu aluno tenha a melhor experiência. Treinar, treinar e treinar. É isso que deve ocorrer. Nesse momento, eu vou abrir a oportunidade para algumas perguntas que possam tirar algumas dúvidas, apresentarem algumas ideias, pensar sobre o que vocês já fizeram antes, que deu certo, deu errado. Você pode comentar aqui qual foi a sua melhor escolha dentro de cada etapa da metodologia, nesse caminho que você faz, que começa ali a explicar e termina no treinar, antes de cada etapa, lá na experiência profissional que você já tem. O que você fez de melhor? Agora traga aqui para nós algum comentário, por gentileza.
Por enquanto, sem comentário, senhor Carlos. Eu acho que eu demonstrei já no explicar, no demonstrar, no praticar, no corrigir o colega meu, e ele treinou bastante tempo para depois ele se tornar um operador de pilhadeiro, conforme eu falei. E nisso também, conforme eu esqueci de falar, também tem um curso de transporte de emergência. Antes tinha medo, hoje contém o medo também, porque a gente tem que respeitar o medo. Mas nas horas das práticas, a gente foi se aperfeiçoando, eu fui me corrigindo e fui treinando cada vez mais. Então hoje eu tenho a habilitação minha, tenho transporte de emergência, onde que me demonstraram, onde eu pratiquei, onde eu me corrigi, e até hoje a gente treina em simulados, utilização de maca, resgate de pessoas, e eu acho que é dessa forma que a gente também tem que fazer com os alunos nossos aí. Então, simulação é treinamento, Robson? É próximo do real, Certo. Simular é treinar. é treinar. E quando você propõe a um aluno que participe de um simulado, o simulado é um caso que ele já conhece ou é um caso novo para ele conhecer? Eu acho que vai ser um caso novo que ele possa vir a conhecer, de um fato real, Com isso, ele onde ele não passa. convive, onde ele não convive diariamente com isso. Sim. Então, se você traz para o treinamento uma novidade, você vai ter que explicar, você vai ter que demonstrar, vai colocar ele na prática, vai corrigir e ele vai treinar. Ele vai Sim, isso. entender, porque quando o aluno faz, o aluno compreende. Quando chega a hora da operação real, ele tem memória disso. Ele tem atitude para a operação. Ele não está fazendo algo sem pensar, ele está fazendo algo que já foi pensado. Então, a ocorrência tem mais acertos e uma condição maior de sucesso. É isso, Robson? Provavelmente sim, dependendo do caso, cara. Eu Dependendo. acho que é por isso que entra na questão, igual o senhor está falando, da gente fazer o curso de instrutor, que quando a gente chegar numa sala de aula, a gente colocar 20, 30, 40 alunos, a gente tem que começar conforme os seus tópicos. É explicar, é o demonstrar para ele. É ele conhecer tudo o que ele pode viver na hora de um simulado ou de um ato real. Praticar, fazer os simulados. Errou naquele simulado, vamos corrigir. Só que como o senhor mesmo falou, só que não vamos demonstrar para todo mundo o erro dele. A gente tem que elogiar para ele evoluir cada vez mais. E nessa evolução, continuar treinando. Para uma hora que a gente menos queira que aconteça, né, nesses treinamentos dele, ele está apto a uma situação real. Nós estamos, então, percebendo nesse momento, desde a primeira aula até agora a sua fala, que o papel do instrutor ele é muito mais importante do que aquilo que a gente conseguiu falar, do que aquilo que cada aluno aqui no curso conseguiu perceber. Porque nesses processos você não está somente desenvolvendo a capacidade técnica dele. Você está quebrando muitas resistências que eram limitantes e que impediram ele de evoluir, inclusive em outras áreas. O bom, quando um treinamento, é muito bom quando um treinamento prepara o aluno para desafios futuros. É bom ouvir o aluno falar assim: esse foi o melhor investimento que eu fiz, porque isso vai servir para toda a minha vida. Ele está dizendo que aquilo que ele aprendeu no curso também mudou outras áreas da vida dele e ele vai ser mais forte para outras situações. Daí nós precisamos lembrar que no início do nosso curso, na primeira parte, eu disse para vocês:
O instrutor, ele forma e o instrutor também transforma, porque ele age no pessoal e no gerencial. O instrutor traz para o aluno uma outra energia e essa energia ela é permanente. Treinar não é uma aula nova. Treinar é parte da mesma aula. Você tem um encontro com o aluno na parte da manhã, ele vai ficar com você manhã, tarde e noite. Ele vai ter 3 turnos de treinamento. Quando você encontra com ele de manhã, agora uma pergunta aqui para vocês que estão participando para responder. Uma pergunta para vocês que estão participando responder. De manhã você explica, de tarde você demonstra e à noite você pratica? A pergunta é: o que eu falei para vocês agora? De manhã você explica, de tarde você demonstra e à noite você pratica. Colocou o aluno nesses 3 empenhos. Está certo ou está errado fazer assim? Pensem bem, avaliem bem. Eu não estou na expectativa que vocês vão me dar a resposta que eu espero. Faz parte aqui do truque dessa didática colocar aqui uma armadilha para vocês. Estou aguardando. E se fosse primeiro demonstrar, e depois, se fosse à tarde, explicar, e depois, se à noite fosse praticar? E se o correto for de manhã eu explico, de manhã eu farei a demonstração, de manhã ele vai praticar, eu vou corrigir, ele vai treinar e nós vamos encerrar toda a parte da manhã com sucesso. À tarde nós vamos entrar em outro conteúdo da programação, eu vou explicar, eu vou demonstrar, ele vai praticar, eu vou corrigir, ele vai treinar e nós teremos então 2 habilidades prontas. À noite, eu vou explicar, eu vou demonstrar, ele vai praticar, eu vou corrigir, ele vai treinar e uma terceira habilidade vai ficar pronta. E no dia seguinte, nós vamos desenvolver mais 3 habilidades do conhecimento da manhã, do conhecimento da tarde e do conhecimento da noite. O que vocês acham agora da minha proposta? Muda totalmente, né? Muda. Muda totalmente. Porque o instrutor que não passa por um processo de capacitação, ele vai gastar a manhã toda com aula teórica, ou ele vai gastar o primeiro momento da manhã e vai falar, olha, após o intervalo nós vamos ter uma aula prática. Ou ele vai dar a aula teórica de manhã, pessoal, na parte da tarde só aula prática. Ou ele vai tentar outras formas. Quando ele deve fazer assim: terei 4 horas de treinamento de manhã. Supondo que comece às 7, então 8, 9, 10, 11. Das 7 às 11 eu terei 4 aulas. E não 4 horas. 4 aulas. Porque cada aula deve durar 45 minutos. Ah, mas vai ter então intervalo de 15 minutos a cada 45 minutos? Não. Nós temos 45 minutos operacionais, nós temos 15 minutos administrativos, dentro de um tempo de 60 minutos. Então, se nós temos 4 horas de empenho na parte da manhã, nós teremos 4 momentos operacionais,
teremos 4 momentos administrativos. E dentro desses 60 minutos, incluindo o tempo operacional e o tempo administrativo, eu tenho então a aula que vai das 7 às 8. Eu vou explicar um conteúdo, eu vou demonstrar um conteúdo, eu vou colocar ele para praticar aquele conteúdo, eu vou corrigir ele e ele vai treinar. Das 8 às 9, eu tenho novamente um conteúdo para explicar, para demonstrar, para praticar, para corrigir e para treinar. Mais uma pergunta para vocês, então. Se são 4 horas e são 4 aulas, e eu tenho 4 momentos operacionais e 4 momentos administrativos, quantas habilidades ele vai aprender na parte da manhã? Para executar no dia a dia profissional dele? Vamos lá, estou aguardando. Quantas habilidades? Ainda estão aí? Não seria 5 habilidades? 5 habilidades na parte da manhã. Na parte da tarde, ele vai ter de 11 horas, né? Então vai das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. Ele vai sair para um breve descanso, que inclui a refeição dele, ele volta 1 hora depois, nós vamos ter mais 5 horas de aula na parte da tarde. Quantas aulas nós teremos na parte da tarde? Teremos 5 horas de aula ou teremos 5 aulas? Qual é a resposta? Ainda estão me ouvindo? Vamos retomar daqui. Pois não? Essa eu não vou conseguir responder, não, seu Carlos. Olha, então presta atenção, aí nós vamos ter eh, mais um intervalo. Não vamos ter intervalo, já estamos próximos de terminar aqui o nosso tempo de aula e nós vamos terminar aqui. Então vamos lá. Você agora na parte da tarde vai estar com sua turma durante 5 horas. Ele vai ter 5 horas de aula ou ele vai ter 5 aulas? Professor, Pois não. então, uma dúvida. Esse período aí, a gente calcula que o intervalo, algo do tipo, entra como horário de aula dada? Ou, por exemplo, eu posso dividir em treinamentos práticos ou só a teoria, eu coloco uma gincana, contabiliza tudo dentro dessas 5 horas ou não? Dessas 5 horas, você vai tirar 45 minutos operacionais. Então você vai ter uma sobra de 15 minutos a cada hora. Em 2 horas, você vai ter 30 minutos. Em 4 horas, você vai ter 60 minutos. Em 5, você vai ter 75 minutos. Esses 75 minutos, na parte da tarde, você vai usar 20 minutos dele para o intervalo. Então já sobra 55 minutos. Desses 55 minutos, você vai dar tempo dentro das horas operacionais para o aluno que pergunta, para o aluno que tem dúvida, para o aluno que precisa repetir. Ou seja, em aula, o aluno nunca tem prejuízo. E os 15 minutos administrativos são utilizados para perguntas, respostas, dúvidas, intervalo de almoço e descanso. Entendeu? Entendi agora. Ó, se você tem. O curso tem 8 horas de curso. E você tira 1 hora para o almoço,
uma hora para o almoço, então não é verdade. O curso não tem uma carga horária de 8 horas, você tem 7. Se você tira 20 minutos de manhã e 20 minutos de tarde para o intervalo, o curso não tem 8 horas a aula, ele já está perdendo, das 8 horas aulas, ele está perdendo 20 de manhã, 20 de tarde, 40, mais uma hora de almoço, 1 hora e 40 minutos. Se você ensina das 7 às 8, quando é que o aluno vai perguntar se não tem o tempo administrativo? Por isso que todo o planejamento de aula é para 45 minutos e não para 60 minutos. Para que vocês saibam que existe o tempo administrativo e o tempo operacional. Então, um curso de 8 horas, ele vai ter 8 aulas de 45 minutos. E isso você administra com o tempo do intervalo, com o tempo do almoço, sem precisar fazer assim. Olha, o curso tem 8 horas, começa meio-dia e termina 9 horas da noite, porque tem 1 hora de almoço. Ah, então vai terminar às 10, porque tem os intervalos também. Ou seja, ele pode começar meio-dia e terminar 8 horas tranquilamente, com o intervalo, com o horário da refeição, simplesmente porque em 8 horas de curso ele tem 8 aulas e cada aula tem 45 minutos. Deu para ficar claro para você e para todos os outros? Sim, eu entendi dessa maneira. Não tinha parado para pensar realmente, né, nessa carga horária que a gente tem que retirar alguns minutos, né, para outras coisas, imprevistos, dúvidas, né? Às vezes você tem que ficar mais tempo numa explicação porque alguém não entendeu. Então, eu realmente não tinha parado para pensar dessa maneira no formato de administrar o tempo, né, com os temas da aula. Certo, Aline Agnes? É a gestão do tempo, em que você administra o tempo operacional e o tempo administrativo. Aí você tem aquele aluno que te interrompe no meio da aula para fazer pergunta. Ele vai te prejudicar? Não vai. Ele está antecipando o tempo administrativo dentro do tempo operacional. Aí você tem aquele aluno que não fala nada. Aluno que não fala nada não usa tempo administrativo. E se os alunos não tiverem perguntas, questionamentos e casos para contar, você vai sentir falta de conteúdo, porque você gastou seus 45 minutos e não usou os 15 minutos do tempo administrativo, você só usou os 45 do operacional. Aí nessa hora você aumenta ou o tempo de prática ou o tempo de treino. Não aumente o tempo de explicação, não aumente o tempo de demonstração e não aumente o tempo de corrigir, somente o tempo de praticar e o tempo de treinar. Porque o tempo de explicar você perde o controle, o tempo de demonstrar você perde o controle, o praticar você interrompe na hora que o sinal tocou. Deu 11 horas, alunos, vamos encerrar, vamos sair para o almoço. Agora, se você estiver explicando, deu 11 horas, tocou o sinal, ele saindo da sala de aula e você fica com a boca aberta. Está entendendo como uma boa gestão do tempo operacional e do tempo administrativo faz uma diferença? Agora eu parei para pensar e realmente faz diferença mesmo você escalar, né, a sua aula em minutos e cronometrar o que vai ser feito, né, dentro do horário que você tem disponível. Entendi sim, professor.